A passagem de hoje é Marcos 5, versículos 30 a 43. Vamos ler juntos. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, e Tiago, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Amém. Compartilharei a palavra sob o título Jesus, face a face com duas mulheres. As histórias de duas mulheres são contadas como uma só. A mulher encontrada no caminho sofria de uma hemorragia, e a filha pequena do chefe da sinagoga estava com uma doença terminal. Apesar de parecerem não ter nenhuma relação, essas duas mulheres têm muitos pontos em comum. Por isso, parece muito natural que suas histórias estejam entrelaçadas em uma só narrativa. Primeiro, o número 12 conecta essas duas mulheres. A mulher mais velha sofria com a hemorragia há 12 anos, e a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. O mesmo período de tempo, ou seja, todo o tempo de vida da pequena filha de Jairo, foi para a outra mulher um tempo de luta desesperada contra a doença. Além disso, ambas as mulheres carregam o motivo da morte. A filha de Jairo realmente morreu, e a mulher com hemorragia, por ter sofrido com essa doença que a tornava impura por 12 anos, era socialmente considerada como morta. Finalmente, a questão da pureza pode ser levantada para ambas. A filha de Jairo, por ter morrido, tornou-se impura sob a tradição que considerava um cadáver impuro. E a hemorragia, como já explicado várias vezes, era uma doença impura, que podia inclusive tornar outras pessoas impuras. Com esse pano de fundo, vamos entrar no texto de hoje. No texto de hoje, Jesus se encontra face a face com duas mulheres. Primeiramente, Jesus se virou para a mulher com hemorragia que encontrou no caminho. Vamos ler juntos o versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Amém. Havia uma mulher que estendeu a mão silenciosamente por trás de Jesus que passava. Esse pequeno gesto, na verdade, era uma ação extremamente perigosa em comparação com sua aparência pequena e comum. Era uma ação que poderia custar-lhe a vida, que poderia levá-la à morte. Isso porque, sendo uma mulher com impureza em seu corpo, ela tocou o corpo de um homem, tornando-o impuro, um ato imperdoável na sociedade daquela época. Mas o que aconteceu foi o oposto. Não foi o homem que se tornou impuro, mas a mulher que foi purificada. Uma nova era através de Jesus Cristo, se abriu. Uma era em que a pureza exerce influência. Uma era em que os impuros se tornam puros. Percebendo isso, nosso Senhor se virou para a mulher.
e disse a ela estas palavras. Vamos ler juntos o versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e sê curada deste teu mal. Amém. Jesus chamou de filha a mulher que tremia de medo. Ele a chamou de filha, e disse: A tua fé te salvou, vai em paz. É a palavra que conhecemos bem, Shalom, Eirene. Por fim, ele a abençoou dizendo: Sê curada deste teu mal. Em nome do Senhor, abençoo para que esta mesma bênção recaia sobre todos os enfermos por quem oramos hoje. A bênção que se cumpre segundo a palavra, e a bênção que se cumpre segundo a fé. Deus não deixou passar simplesmente o ato daquela mulher de estender a mão timidamente e com hesitação. Em vez disso, ele realizou uma maravilhosa obra de transformação, uma obra de cura e purificação. Que a bênção da resposta à oração venha sobre todos nós nesta manhã, em nome do Senhor. Aqui fazemos a seguinte pergunta: por que Jesus parou no meio do caminho e se virou? E nos perguntamos: por que ele olhou para a mulher e lhe disse essas palavras? Isso porque, naquele momento, Jesus estava bastante ocupado e com pressa. Ele tinha ouvido que a filha de Jairo estava morrendo. No entanto, Jesus se demora aqui, parecendo não perceber a urgência. A mulher já estava curada. Então, ele poderia ter simplesmente seguido em frente. Mas Jesus parou, virou-se e olhou para ela. E disse-lhe: Filha, e muitas outras palavras de bênção. Por que ele fez isso? Por que ele passou tempo com essa mulher? Por enquanto, vamos deixar essa pergunta com um ponto de interrogação e passar para a história da filha de Jairo. Enquanto estava no caminho, pessoas da casa já haviam trazido a triste notícia. E quando chegou à casa de Jairo, o som do choro já transbordava pelos muros. O texto confirma várias vezes que a menina realmente havia morrido. Mas apenas Jesus pensa diferente. No versículo 39, ele diz: A menina não está morta, mas dorme. Ele não estava negando o fato de que ela havia parado de respirar, mas estava falando de esperança, de que ela poderia se levantar novamente, que poderia ser restaurada. Ao ouvir isso, as pessoas riram dele. Mas logo esse riso se transforma em grande espanto. No versículo 42, está registrado que as pessoas se assombraram com grande espanto. Essa expressão de espanto repetida não é muito comum na Bíblia. As pessoas ficaram realmente maravilhadas. Jesus, que se virou para encarar a mulher com hemorragia, agora se vira para a criança morta e a encara. Para quem nosso Jesus se vira, com quem nosso Jesus cruza o olhar. Que isso aconteça a cada um de nós nesta manhã, em nome do Senhor. Ele se voltará para nós e cruzará o olhar conosco, e Deus intervirá diretamente e tocará em todas as dificuldades e problemas dentro de nós. Abençoo mais uma vez em nome do Senhor, para que vocês vivam desfrutando dessa bênção. A mulher com hemorragia, provavelmente ninguém naquela multidão teria notado sua existência, que ela estava ali. Mas o Senhor não a ignora, como se não houvesse mais ninguém ao redor, como se fossem apenas ele e ela. Mesmo naquela situação de pressa e aglomeração, nosso Senhor se virou para ela e lhe dirigiu palavras calorosas. A filha de Jairo também já não respirava mais. As pessoas disseram que não havia necessidade de Jesus vir. Mas nosso Jesus entrou pessoalmente no local da morte e, segurando a mão já fria da criança, a levantou. E depois disso, depois de levantar a menina, as palavras de Jesus são um tanto especiais. Vamos ler juntos o versículo 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. Nosso Senhor, como de costume, ordenou silêncio para que ninguém soubesse do ocorrido. Porque Jesus impediu que essa notícia maravilhosa fosse divulgada a outras pessoas. Vamos pensar nisso, junto com a pergunta que deixamos em aberto. Mesmo a hemorragia já tendo sido curada, por que Jesus parou no meio do caminho, se virou para a mulher e lhe disse: Filha, a tua fé te salvou,
vai em paz e sê curada deste teu mal. Essas duas perguntas parecem diferentes, mas na verdade apontam para o mesmo ponto. É que em ambos os eventos se revela o coração de Jesus, que não queria que as pessoas perdessem o mais importante por se concentrarem no menos importante. A hemorragia de 12 anos foi curada de uma só vez, e a menina que encerrou sua vida aos 12 anos ressuscitou. Então, as pessoas se concentram apenas no fato da cura, apenas no fato da ressurreição. Se a mulher com hemorragia se contentasse apenas com a cura de sua doença, e se a menina de 12 anos considerasse o simples fato de voltar a respirar como o significado completo de seu encontro com Jesus, então para essas pessoas, seria o mesmo que se nada tivesse acontecido. Elas teriam encontrado Jesus, mas suas vidas seguintes não teriam nenhuma relação com o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito, a verdadeira bênção de encontrar Jesus. Seria o mesmo que não saber o que realmente precisavam saber e perder o que realmente precisavam agarrar. Para eles, Jesus não passaria de alguém que cura doenças físicas, ou seja, apenas um bom médico. Não devemos encontrar Jesus apenas dessa forma. Porque Jesus não se limita à cura do corpo, não se trata apenas de manter a vida física, mas ele veio a esta terra para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna em que o Espírito revive. Por isso, no versículo 34, ele chamou a mulher curada da hemorragia de filha, dizendo filha, e proclamou a salvação obtida pela fé. Ela não foi apenas uma pessoa cujo corpo foi curado, mas através deste evento de cura, ela experimentou a verdadeira restauração de se tornar parte da família de Jesus, a verdadeira salvação de ser chamada de filha por Jesus. No versículo 43, a ordem de Jesus para que ninguém soubesse do ocorrido significa que não devemos ver Jesus apenas pela restauração da respiração física. Nosso Senhor está enfatizando que devemos experimentar o retorno do Espírito Santo, que é a respiração espiritual. É nisso que devemos nos concentrar. A mesma história está em Lucas 8:55. Lucas 8:55 explica assim: está registrado que a criança, o seu espírito voltou. A palavra espírito aqui é pneuma, que significa o Espírito Santo. Portanto, a razão fundamental pela qual Jesus veio a esta terra não foi simplesmente para restaurar a respiração física, mas para nos dar aquela respiração eterna, a respiração de Deus, aquele pneuma, o Espírito Santo de Deus. Não saber disso e apenas ter o corpo curado, não saber disso e apenas manter a respiração física, isso não é uma bênção, mas sim uma infelicidade, segundo o pensamento de Jesus. Nosso Senhor veio para nos dar a vida eterna, o Espírito Santo. Amados irmãos, ainda hoje nosso Senhor está voltado para nós. Ele se vira para nós e cruza o olhar conosco. É assim que ele trata cada um de nós. Há uma razão para isso. Não é apenas pelo poder de curar o corpo, mas para nos dar a vida eterna, a salvação eterna, para nos dar a salvação que restaura o espírito, que faz o espírito voltar. Por isso nosso Senhor está olhando para nós agora, e está cruzando o olhar conosco. A cura de doenças, a solução dos diversos problemas da vida, há algo mais importante, fundamentalmente mais importante do que isso. É encontrar verdadeiramente nosso Senhor que pode curar doenças, não apenas resolver problemas, mas se tornar parte da família de nosso Senhor, que resolve os problemas. Isso é mais importante. Nosso olhar deve permanecer em Jesus, a fonte das bênçãos e do poder, mais do que nas bênçãos ou no poder que vem através de Jesus. Que este seja um dia em que vocês estabeleçam um relacionamento profundo com Ele, em nome do Senhor, experimentando o poder com que o Senhor curou, vivenciando o amor com que o Senhor resolveu os seus problemas. Peço que vocês não parem apenas na cura, ou apenas no poder, mas através desse poder, se aproximem mais profundamente de Jesus, o Senhor desse poder. Que vocês se aproximem mais profundamente dele, em nome do Senhor.